Fala galera, tudo bem com vocês? Partiu aí para mais um vídeo especial de Oscar 2025. Eu tinha comentado aqui com vocês que eu queria trazer comentários de todos os filmes indicados e eu não queria deixar as categorias de curtas de fora, então eu quis trazer um vídeo, mas comentando os curtas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rápida, até porque são filmes mais curtinhos, os comentários também muitas vezes são mais rápidos, então eu decidi trazer um único vídeo comentando todos os curtas aí, no caso separado por categoria. Então esse aqui é o vídeo onde eu vou comentar os curtas animados, que foi a primeira categoria de curtas que eu terminei de assistir os indicados, aos 5 indicados. Então sem enrolar muito, vamos lá comigo para comentar os 5 filmes indicados a melhor curta de animação no Oscar 2025. Começando aí pelo filme Beautiful Man, dirigido pelo Nicolas Cappen, que traz a história aí de 3 irmãos carecas que eles vão para Istambul para fazer um implante capilar, até que algumas coisas saem fora do que eles tinham pensado a princípio, né? Sai fora aí do planejamento. É um filme bonitinho, eu acho que ele tem um destaque ali muito pela animação, pela técnica de animação, mas que pouco se destaca aí pela narrativa, né? Eu acho que é um curta que ele toca em alguns temas interessantes, ele fala sobre a questão da insegurança, né, dos personagens, a insegurança masculina principalmente quando a gente fala da questão capilar, mas infelizmente ele joga isso na obra e ele nunca consegue criar algum comentário de fato com aquilo. Meio que toda essa ideia da insegurança, toda a questão ali que eles têm quando as coisas começam a dar algumas coisas erradas, né, quando surgem alguns imprevistos, elas são trazidas para a obra para criar alguns comentários, para criar algumas situações, alguns conflitos, mas que nunca nada é realmente elaborado, fica meio que por isso mesmo. E aí, como eu falei, é um curta que eu acho que ele tá indicado muito mais pela animação em si, né, pela técnica, do que de fato pela história que ele tá contando, já que é um dos que eu menos curti da categoria. Para Beautiful Man, nota 4. Seguindo aqui com In the Shadow of the Cypress, filme dirigido pelo Hossein Malayemi e a Shirin Sohani. Esse curta ele conta a história de um ex-marinheiro e a sua filha, que eles vivem isolados. O ex-marinheiro ele tem estresse pós-traumático e ele tem essa questão do isolamento, né, deles dois ali, até que um dia uma baleia encalhada surge na praia, o que vai fazer com que eles precisem encarar todo aquele problema para salvar a baleia, enquanto o pai também precisa lidar com o próprio estresse pós-traumático dele. Aqui a gente tem um curta que eu posso até comentar que tem um destaque ali pela técnica também, né, pela técnica de animação, mas eu confesso pra vocês que eu achei muito bonito, cara. É um curta muito lindo, que a técnica de animação, ela se destaca por ser muito bonita, mas também pela forma como ela é utilizada na obra, no sentido narrativo, né? O filme, ele usa não apenas o estilo de animação, mas as texturas, o traço, para trazer bastante de uma coisa mais emocional, para trazer mais esse despertar emocional do espectador, pra gente se envolver com o curta, que apesar de ser um curta-metragem, consegue contar uma história bem emocionante ali no pouco tempo que ele tem. Eu acho inclusive interessante porque ele conta uma boa história, ele consegue ser uma história bem emocionante, sem recorrer a diálogos. Então ele se apoia unicamente na técnica de animação, né? Como eu falei, todo esse lance das cores, texturas, ele se apoia nisso para conseguir fazer a gente se envolver, ele se apoia nisso para conseguir fazer a gente sair emocionado, conseguir se conectar com a obra, que tem uma trilha sonora bem legal, tem uma trilha sonora que ela tem um traço ali bem melancólico, bem bonitinho de acompanhar, mas que ao mesmo tempo a obra ela traz um toque ali mais esperançoso, esse toque de esperança que torna tudo mais bonitinho ao final, que torna tudo mais emocionante, mais tocante ao final. E para In the Shadow of the Cypress, nota 7. E antes de continuar, eu queria só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se não por aqui. Deixa um like nesse vídeo, eu tô sempre falando de cinema. Agora a gente tá totalmente aí na temporada de premiações, então tô trazendo vários vídeos especiais do Oscar. Então ativa o sininho para não perder nada do que eu tô trazendo aqui, dos comentários, tanto de curtas quanto de longas. E não se esquece também que se você gosta de cultura pop, livros, séries, me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Enfim, bora continuar. Já vou adiantar agora que eu vou falar do meu filme favorito da categoria, que é o japonês Magic Candies, dirigido pelo Daisuke Nishio. Uma curiosidade, o diretor desse curta, ele trabalhou em várias obras ali, em vários longas animados de Dragon Ball e de outras franquias de anime. Então é interessante, quando eu vi isso, eu fiquei bem curioso pelo curta, que traz a história de um garotinho chamado Dong Dong, que ele é um garotinho bem isolado, ele é um garotinho bem sozinho, mas que um dia ele compra um saquinho de doces, né, um saquinho de balas, que são balas que vão permitir que ele se comunique de
uma forma nova, uma forma diferente, e que é bem interessante. Eu não vou falar muito mais do que isso, pra não estragar nenhuma surpresa, porque é um curta que eu não sabia nada, e eu confesso que eu fiquei bem surpreso. Eu fiquei muito cativado, não só pela história, né, que toca ali nessa questão da solidão, nessa questão do isolamento, no sentido da gente se comunicar com as pessoas, se conectar com outras pessoas, até porque é um curta que vem do Japão, e a gente sabe que o Japão ele tem uma questão mais emocional de um jeito muito próprio, né? Um jeito que às vezes a gente até pensa que é muito frio, mas que é muito cultural deles. E isso acaba sendo trazido pro curta, isso acaba sendo abordado no curta. Que é um curta bastante bonitinho, é um curta bem legal. E traz uma técnica de animação bem diferenciada ali, que brinca com o som das palavras, brinca com as vozes, digamos assim, para tornar isso um aspecto visualmente interessante, visualmente intrigante. É uma animação cheia de detalhes e que, contando essa história desse garotinho, contando a história do Dong Dong, ela vai conseguindo criar alguns momentos bastante cativantes, bem emocionais e muito tocantes, como por exemplo uma cena envolvendo o cachorrinho da família, mas outra também envolvendo a avó do garoto, que já tá falecida, né, mas a gente vê que ele tem aquele relacionamento que ele sente falta, ele era muito apegado com a avó. Então quando o curta ele traz esses tons, ele traz esses temas, ele traz esses momentos ali reservado a esses personagens, a relação do Dong Dong com esses personagens, ele acaba sendo um curta bem cativante. Como eu falei, é o meu favorito da categoria. E para Magic Candice, nota 9. O próximo curta foi um curta que eu fiquei bem curioso pra ele quando eu tava assistindo. Confesso que não foi o meu favorito, mas eu acho que ele tem algumas coisas bem interessantes, que é o curta Wonder to Wonder, dirigido pela Nina Gantz. Ele é um curta que ele traz ali 3 personagens que são apresentadores de um programa infantil, que tem o criador desse programa. É um curta que mistura live action com a técnica de animação de stop motion, que é bem conhecida e bem bonita, assim. Acho que traz um aspecto bem legal pro curta. Ele mistura essa técnica de stop motion com o live action, e aí ele traz essas 3 criaturas, esses 3 apresentadores do programa infantil, com o criador do programa. Só que até que o criador ele morre e aqueles apresentadores eles ficam presos ali, eles ficam meio que esquecidos. É um curta que tem um ar meio pós-apocalíptico, ele é bem sombrio, ele tem uma vibe Teletubbies do inferno, como se Teletubbies já não fosse assustador o suficiente, e que eu acho que ele brinca muito bem com esse tom mais sombrio que ele cria. A mistura de stop motion com live action, ela realça esse tom sombrio. Eu acho que é bem interessante pra brincar com a ideia da animação, né? Brincar com a técnica da animação. Talvez por isso ele se destacou o suficiente para conseguir ser indicado, de fato, ao Oscar de melhor curta animado. Mas ele é um curta também que ele não tem muito o que dizer e não tem muito o que fazer narrativamente falando. É uma obra que eu confesso que eu fiquei muito assim, sem entender a história, sem entender qual que era a lógica, o que eles queriam, onde eles queriam chegar com aquilo, mas eu gostei bastante do tom sombrio aplicado, um tom que me lembra obras como Coraline, para ser mais óbvio, ou até para ser menos óbvio, 9, A Salvação. Acho que até parece mais com 9, A Salvação, só que esse filme eu acredito que poucas pessoas vão lembrar dele. Também era uma animação nessa vibe stop motion, que também tinha essa pegada aí meio pós-apocalíptica, mais drástica, mais sombria, mais suja. Eu acho que é um estilo que conversa muito com Wonder to Wonder, mas que no geral não me cativou tanto narrativamente. Fico ali mais pela técnica, mais pelo estilo, mais pelo sombrio da coisa, do que realmente pela história. Então, para Wonder to Wonder, nota 6. Pra fechar a categoria, nós temos o filme Yuck, dirigido pelo Loa Spush. É um filme bem bonitinho, que traz aí um garotinho, o Léo, que ele tá na pré-adolescência, aquela idade que ele tá vendo as pessoas se beijando e tendo meio que um nojinho, né? Aquele rancinho, tipo, as pessoas estão se beijando, que coisa esquisita. Mas que até que o próprio Léo, ele nota que ele também tá curioso, ele também tá com seus desejos aflorando. E como isso é mostrado pelo curta, com os lábios dos personagens acendendo com um tom de rosa brilhante, bem bonitinho, e que deixa, assim, muitas coisas claras na obra, sem os personagens efetivamente precisarem verbalizar o desejo, né? É legal, por exemplo, quando eles usam esse efeito dos lábios brilhantes para mostrar um casal LGBT que pode ser que esteja se descobrindo, mas aí os dois personagens estão demonstrando aquele desejo um pelo outro. É realmente uma maneira interessante ali de trazer esses aspectos de uma forma não verbal e também de aproveitar a possibilidade de você estar usando a animação, né? Como você utiliza a animação para
brincar com esses aspectos que muitas vezes você não consegue jogar num live action. Acontece que a história em si, ela fica meio que por isso, do Léo querendo descobrir, né, do Léo ali demonstrando essa curiosidade, demonstrando seu desejo, mas é um curta que não elabora muito mais além disso. Ele acaba se resumindo a essa ideia da técnica e é muito bobinho no geral, assim, eu acho que não me cativou tanto por ser muito bobinho e tem uma curiosidade pessoal, é que eu senti que a animação desse curta, por algum motivo, me lembrou muito South Park. Não tem nada a ver com South Park, tá? É uma coisa assim, super bonitinha, super doce, quando South Park é South Park, mas de alguma forma eu fiquei o tempo inteiro me lembrando de South Park. Nossa, falei, nossa, eu não sei porquê, mas me lembra muito South Park. No geral é uma animação bonitinha, acho que no traço, na técnica, eles usam a técnica de uma forma bem elaborada, assim, bem inventiva, mas narrativamente não me cativou muito, bobinho, acho até que um dos mais esquecíveis da categoria. Pra Yuck, nota 4. Esses são os meus comentários, minhas opiniões aí sobre os 5 curtas indicados a melhor curta de animação. Eu queria apenas fazer um último comentário referente a essa categoria, que, como em vários outros anos, eles deixam de fora obras que, na minha opinião, são bem mais interessantes do que algumas que entram. Nesse ano não poderia ser diferente, e eu queria muito recomendar para vocês que ainda estão aqui me assistindo, o curta animado A Crab in the Pool. Ele é bem legal, ele tem um traço esquisito, né, pra gente não dizer logo que é um traço feio, mas eu acho que esse é um curta que ele brinca muito bem, tanto com a técnica de animação, para contar sua história, como ele tem uma história bem tocante, bem interessante, com direito, assim, a um final bem impactante pelo que está querendo dizer. Acho que é um curta que, por boa parte do tempo, a gente tá meio perdido na mensagem que ele quer passar, mas quando a mensagem ela finalmente fica clara pra gente, ele é um curta bem impressionante. Infelizmente, ele não conseguiu entrar entre os 5 indicados, mas eu deixo a minha recomendação porque eu gostei muito desse, eu achei realmente que ele ia entrar, eu tava com a esperança de que ele ia ser um dos curtas indicados, e tava muito ansioso assim para vir aqui falar dele para vocês. Felizmente ele não foi indicado, mas não vai me impedir de falar dele, de recomendar ele aqui. Então assistam a Crab in the Pool. Enfim, esse é o primeiro dos 3 vídeos onde eu vou comentar os curtas. É claro que durante todo esse tempo eu também vou estar falando dos longas-metragens indicados, como eu sempre venho falando, né? Um vídeo por filme. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.